por óbvio que o racismo, como ele está perpetrado no interior da sociedade brasileira, ele se expressa de diferentes maneiras. Ele se expressa, por exemplo, quando você vê uma instituição que é centenária, como o Exército Brasileiro, ou como as Forças Armadas Brasileiras, ou as polícias, tanto militar como civil, você tem nas tropas a maioria absoluta constituída de negros, né? Você vai até de soldado a sargento, a maioria absoluta são constituídas por negros. Quando você vai no oficialato, e em especial na estrutura superior do oficialato, desaparecem os negros. Desaparecem, somem. O mesmo vale, por exemplo, para a igreja. Mesmo com todos os avanços que a igreja tem experimentado, tanto no Brasil quanto no mundo, você vai nos encontros de bispos, né, ou mesmo dos dirigentes das escolas confessionais, por exemplo, você não encontra negros. Você há um embranquecimento, abre aspas, natural. Não é? Por que isso acontece? De outra maneira, nos órgãos, nas empresas públicas e nas empresas privadas. Não é possível você imaginar que a gente tenha 200 milhões de brasileiros, quase a metade deles, um pouco mais da metade, constituída por negros, e os corpos dirigentes das empresas brasileiras serem absolutamente brancas. O que aconteceu no caminho? Por que os negros desaparecem? Eles desaparecem porque eles são invisibilizados. Nós desaparecemos porque nós somos invisibilizados. Universidades federais, por exemplo. Nós somos, e melhorou muito, há de se reconhecer, as políticas de ações afirmativas, as políticas de cota, contribuiu de forma decisiva para aumentar o número de estudantes na universidade. Eu passei mais de 20 anos na universidade para começar a encontrar estudantes negros na sala de aula. Por mais de 20 anos na docência, até que eu saísse da sala, num corredor qualquer, e encontrasse 6, 7, 8 estudantes negros no mesmo ambiente. Isso era impossível. Foi preciso políticas afirmativas para compensar e para reparar isso. E algumas pessoas se opõem à política de ação afirmativa. Aí é preciso dizer para elas, olha, nós sempre tivemos políticas de ação afirmativa para não negros, para brancos. Por exemplo, até os anos 60, até 68, as escolas de agronomia tinham cotas para filhos de fazendeiros. Até os anos 20, era proibido que negros estudassem. As escolas não podiam contratar, as escolas não podiam dar aulas para a população negra, a não ser que fossem supletivos noturnos. Então, as políticas elas são muito importantes, tanto para a afirmação e para a superação das condições de discriminação e preconceito, como ao contrário disso, para a afirmação e consolidação do preconceito e do racismo. Nesse sentido, a gente pode falar das polícias brasileiras. Eu costumo dizer sempre que toda a estrutura brasileira, quase toda a estrutura brasileira, as instituições, elas mudaram um pouco desde 88 com a Constituição. Quem menos mudou, quem menos flexionou do ponto de vista democrático, foram as polícias. Eu sei como uma escola de direito forma o teu advogado. Eu sei como uma escola de médicos forma o médico. Eu sei como uma escola de juiz forma um juiz, ou um engenheiro. Quem é que sabe como que as escolas de polícia formam os policiais? Ninguém sabe. É uma caixa preta. Ou seria uma caixa branca. Mas agora, quando você consegue romper as muralhas e brechar entre os muros, entre os portões, a gente identifica que as escolas de polícia formam policiais racistas. Policiais racistas. Inclusive policiais negros racistas. Pergunte para qualquer jovem negro na periferia desse Brasil e ele vai te dizer o que acontece. Não é por acaso que você tem a metade dos homicídios no Brasil são de negros, e os homicídios praticados pela polícia, a maioria absoluta, quase 70%, são praticados contra negros. A violência contra negros é exponencialmente maior. Por quê? Porque na escola de formação os policiais são formados, eles não são naturalmente assim.
mas eles são formados. E aí, quando você pega esse jovem da escola de polícia, de uma sociedade racista, e você o convence de que o inimigo são jovens negros, em especial jovens negros da periferia, você tem um caldo de cultura que vai produzir uma das polícias mais violentas do mundo. E por tabela, é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Porque quando ela cria quando essas polícias criam essa relação de confronto, ora, quem confronta será confrontado. A polícia brasileira é a polícia do mundo que mais mata e mais morre. Isso não é possível, a gente precisa superar essa dicotomia, construindo uma polícia que seja ao mesmo tempo eficiente do ponto de vista do combate à criminalidade e à violência, e ao mesmo tempo que seja democrática do ponto de vista da relação com o cidadão. Uma polícia que seja capaz de investigar os crimes, usando as tecnologias, o conhecimento, as políticas, as ações de investigação, e não, por exemplo, a tortura. Ou alguém acha que não há tortura dentro do sistema policial, dentro das celas policiais, das delegacias de polícia, dentro das viaturas, etc. A maior parte desses jovens negros são assassinados por quê? Eles foram torturados.